Olá, pessoal. A presente aula pretende apresentar a estatística quântica. Dentro da estatística quântica vão surgir os conceitos de partículas bosônicas ou bósons e partículas fermiônicas ou férmions. A estatística quântica tem uma relação direta com o spin da partícula, através de uma entidade matemática denominada teorema spin-estatística. Essa relação entre o spin e a estatística que a partícula respeita foi primeiramente desenvolvida por Peirce, lá por volta de 1939, logo a seguir o Pauli com uma formalização matemática um pouco mais rigorosa, e lá pelos idos de 1950 já mais justificada através de métodos da teoria quântica de campos. Então, para ir um pouquinho adiante nessa questão, nós precisamos definir o que é o spin. O que é o spin de uma partícula? Então, de maneira muito simples, tá? Sem entrar no mérito da teoria das representações dos grupos, de rotações e tudo mais, o spin é basicamente o momento angular intrínseco de uma partícula. O spin é o momento angular intrínseco. Essencialmente, se você for parar para pensar no mundo clássico, né, o spin clássico ele seria meramente representado, né, de forma pictórica como uma esferinha aqui. Se você pensar uma esfera clássica em rotação, digamos que ela esteja girando neste sentido aqui, esse seria o sentido de rotação. O vetor de spin seria dado, regra da mão direita, por esse vetor aqui. E ele, naturalmente, que tem componentes Sx, Sy e Sz. É, portanto, um vetor. Tá? Acontece que, na mecânica quântica, uma coisa muito importante o S vira um operador, S operador, S vetor chapeuzinho, ou seja, cada componente passa a ser, então, um operador, o operador de spin na direção de x, o operador de spin na direção de y, o operador de spin na direção de z. E esses devem satisfazer uma álgebra. Então, existe uma álgebra do momento angular, que é dada por comutador de Sx com Sy, por exemplo, é igual a IH cortado Sz. Se você já tiver trabalhado com as matrizes de Pauli, só para colocar um exemplo aqui, um exemplo spin meio, que nós já vamos chegar lá. O spin meio diz que o operador S, vetor, é dado por H cortado matrizes de Pauli sobre 2. E aí você pode verificar que essencialmente, né, essas operações aqui, elas vão satisfazer essa álgebra de momento angular. Né? Se eu colocasse, por exemplo, H cortado sobre 2 sigma x, vírgula, H cortado sobre 2 sigma y, o comutador disso aqui daria I, H cortado vezes H cortado sobre 2 sigma z. Então, note que eu posso eliminar o fator H cortado da equação, tem ao quadrado aqui também, foi embora, aqui tem o fator 1/4, aqui tem o fator 1/2, 2 vai para lá, significa que sigma x, sigma y, comutador dessas duas matrizes de Pauli, dá 2 vezes I vezes sigma z. E essa álgebra você já eventualmente trabalhou em exercícios anteriores. Mas para qualquer que seja o valor de momento angular, esta aqui é a álgebra essencial. É claro que eu posso generalizar isso aqui e dizer o seguinte, SI, vírgula SJ, para quaisquer duas componentes, isso aqui é IH cortado, o tensor de Levi-Civita, IJK, vezes SK. Então, você tem esta álgebra de momento angular. Ou, simplesmente, você pega essa equação aqui e faz
o ciclo, né? Joga o Z para cá, o X vai para cá, né? Z vem para cá, X vem para cá e o Y vai para o final. E aí você pode ficar rodando esses índices, né? Vem o Z para cá, o X vai para cá e o Y para o final. Você pode continuar fazendo isso. Você vai ter todos os elementos dessa álgebra de momento angular. Mas essencialmente na mecânica quântica, a componente X não comuta com a componente Y. Isso significa que medir X ou medir Y depois medir X é diferente de medir Y, de medir na ordem trocada, tá? Mas essencialmente é isso, tá? O spin é o momento angular intrínseco de uma partícula e na mecânica quântica ele se torna um operador. Mais importante do que isso é que os valores possíveis para SZ são quantizados, tá? Os autovalores de SZ, assim como de qualquer um deles, né? Da matriz SJ-ésima, vamos colocar aqui, da matriz SJ-ésima, qualquer que seja, se você quiser a SX, SY ou SZ, são quantizados em unidades inteiras ou semi-inteiras de H cortado. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma partícula de spin inteiro, vamos começar com o spin inteiro. Spin inteiro. É o que convencionalmente costuma se chamar de S, igual ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, em unidades de H cortado. Você está admitindo que essa quantidade já está normalizada pelo H cortado. Isso significará que se eu pegar a matriz SZ, né, ela vai ter autovalores possíveis entre S e menos S. Os autovalores de SZ são esses caras que vão variar de menos S a mais S. Então, por exemplo, exemplos. Se o S é igual a zero, a única possibilidade é SZ igual a zero. Significa uma partícula, é denominada assim partícula escalar. Ela não tem momento angular intrínseco. S igual a 1. Então, o SZ pode, dividido pelo H cortado, ou seja, em unidades de H cortado, né? Vou colocar aqui, dividido pelo H cortado, pode valer o quê? Menos 1, passa de 1 em 1, próximo, menos 1 mais 1 é 0, 0 mais 1 é 1, e aí eu atingi o máximo valor, que é S igual a 1. Tá? Esse tipo de partícula aqui é chamada de vetorial. Bóson vetorial. Tá? Se o spin é 1, é um bóson vetorial. Se o spin é 0, é um bóson escalar. Spin inteiro, bósons. Portanto, já estou antecipando. S igual a 2. Então, S igual a 2, SZ dividido pelo H cortado, vai ser possível de, em termos de valores, de excursionar desde menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, e aí acabou aqui. Esse aqui seria uma partícula do tipo tensorial de Rank 2. O graviton, se ele existir, que seria o, entre aspas, o fóton da gravitação, a partícula que media a interação gravitacional, ele teria spin 2. Supostamente, se ele existe, ele tem spin 2. Tá? O famoso bóson de Higgs é uma partícula escalar, tem spin 0. O fóton, que é o que carrega a interação eletromagnética, tem spin 1. Por algumas razões, o spin projeção nula é proibida para o fóton. É o fato dele não ter massa, etc. Mas isso não vem muito ao caso aqui. O fóton ele é uma partícula vetorial, spin 1. O graviton seria de spin 2. E aí, nesse meio do caminho, você vai ter, entre outras coisas, partículas que são emergentes na matéria condensada, como fônons, magnons, e assim vai, que tem spin inteiro.
Bom, aí nós podemos ir para o caso dos spins semi-inteiros. Então, se o spin for semi-inteiro, você vai ter o S sendo possível 1 meio, 3 meios, 5 meios e assim sucessivamente. Tá? Exemplo mais importante é o S igual a meio. Né? O S igual a meio são várias partículas elementares, como o elétron, o pósitron, os neutrinos, os prótons, os nêutrons, os quarks, que compõem os prótons e nêutrons, e assim vai. Então, elétrons, ou a antipartícula do elétron, os neutrinos, os prótons, os buracos no semicondutor. Então, buracos em um semicondutor, ou lacunas, né, se você preferir, lacunas em um semicondutor. Então, basicamente, tem spin meio. E o spin meio, nesse caso, ele vai excursionar desde menos S, a mesma coisa que o spin inteiro. Sz sobre H cortado até S. Só que aqui, veja só, para S igual a meio, eu tenho só dois autovalores possíveis. Ou seja, o Sz dividido por H cortado é igual ou menos meio, ou menos meio mais 1, que dá mais meio. São as duas possibilidades, que é o que a gente normalmente chama de spin down e spin up. Então, spin down, spin up. Se você quiser pegar o Sx, vai dar a mesma coisa, ou menos meio ou mais meio. Ou aqui, no caso, Sx, para a partícula de spin 1, só vai poder ter autovalores menos 1, 0 e 1. Lembre que os operadores não podem ser medidos simultaneamente, eles ou em ordens trocadas eles dão resultados diferentes, eles não comutam. Então eu só posso diagonalizar um por vez, eu preciso escolher um eixo de quantização. Se eu escolho o Sz aqui, esse é o eixo de quantização. Eu não sei nada a respeito das outras componentes, mas aquele eixo que eu escolhi é quantizado em múltiplos inteiros de H cortado ou em múltiplos semi-inteiros de H cortado. Vocês notem que sempre que a partícula tem spin inteiro, passa pela projeção zero. Ó, spin zero já é uma partícula sem nada, né, a escalar. Spin 1 passaria por zero, menos 1, 0, 1. Spin 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Spin 3, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ou seja, sempre passa por zero se o spin é inteiro. E nunca passa por zero para o spin semi-inteiro. Ou seja, se o spin for meio, você vai ter menos meio e mais meio em unidades de H cortado. Se o spin for 3 meios, você vai ter para o Sz sobre H cortado igual menos 3 meios mais 1 dá menos meio mais 1 dá mais meio mais 1 dá 3 meios. Opa, não tem a projeção nula. Veja que o spin semi-inteiro sempre tem multiplicidade par de valores possíveis, ou seja, spin meio é multiplicidade 2, spin 3 meios multiplicidade 4, spin 5 meios vai ter multiplicidade 6. Se você pegar, por outro lado, os spins inteiros, ó, S igual a 0, multiplicidade 1, só tem um estado possível. Spin 1 tem 3 estados possíveis, spin 2 tem 5 estados possíveis. Então, a multiplicidade associada ao spin, ela é dada da seguinte maneira. Multiplicidade aqui. Ou seja, quantos autoestados aparecem para um dado valor de spin? Sempre serão 2s mais 1 estados. Tá? Então, aqui ó, você pode fazer essa conta rapidamente. Né? S igual a 0. Quantos estados você vai ter? 1. Só a projeção nula. S igual ao meio, que é o spin meio. 2 vezes meio dá 1 mais 1, 2, que é o mais meio e menos meio. As duas projeções possíveis.
Depois, você vai ter spin 1, que é possível menos 1, 0 e 1, ou seja, 2 vezes 1 mais 1 dá 3. S igual a 3 meios. Você vai ter multiplicidade 4, e assim sucessivamente na sua tabela de spins. Você vai ter a quantidade de estados admissíveis. Se o spin é 0, tem um estado só. Se o spin é meio, mais meio, menos meio, tem 2 estados. Se o spin é 1, vai ter menos 1, 0 e 1 unidades de H cortado, ou seja, 3 estados. Se o spin é 3 meios, menos 3 meios, menos meio, mais 3 meios, multiplicidade 4, e assim vai. Então, a multiplicidade associada ao spin é essa quantidade aqui, ó, 2S mais 1. Tem 2S mais 1 estados possíveis. Bom, já antecipando um pouquinho, as partículas de spin inteiro, vou colocar assim, ó, teorema agora. Teorema spin estatística. Partículas de spin inteiro são denominadas bósons e respeitam a chamada assim estatística de Bose-Einstein, que a gente vai ver o que é essa exatamente. Enquanto que a outra parte do teorema diz o seguinte: partículas de spin semi-inteiro que são denominadas férmions respeitam a estatística de Fermi-Dirac. E essa estatística de Fermi-Dirac tem a ver com uma quantidade ou um princípio da mecânica quântica chamada princípio de exclusão de Pauli. Ok? Princípio de exclusão de Pauli. Então, bósons, spin inteiro, respeitam a exclusão. Férmions, spin semi-inteiro, o bóson não respeita a exclusão e o férmion respeita a exclusão. Certo? Então, bósons não satisfazem esse princípio, férmions satisfazem esse princípio. Então, se nós fôssemos fazer uma tabela rápida, nós poderíamos dizer o seguinte: tipo de partícula, bóson, o spin inteiro, ou seja, S igual ou 0, ou 1, ou 2, ou qualquer número inteiro. E aqui, princípio de exclusão. Se satisfaz ou não esse aqui? Não. Enquanto que o férmion ele tem spin semi-inteiro, ou seja, meio, ou 3 meios, ou 5 meios, ou qualquer semi-inteiro. Sim, ele respeita o princípio de exclusão. Sim. Certo? A estatística associada aqui é Bose-Einstein, dá origem à famosa condensação de Bose-Einstein e tudo mais. E aqui, no caso dos férmions, é a chamada Fermi-Dirac. Então, essa seria a tabela central, ou tabela essencial aqui.
Bom, agora nós vamos tentar abordar com um pouquinho maior de profundidade. Tomara que eu consiga apresentar essas ideias de maneira bem simples aqui. Tá? A primeira delas é o que é o princípio de exclusão de Pauli. Eu já vou escrever em termos de férmions, porque eu sei que somente os férmions é que respeitam ou satisfazem esse princípio. Tá? E ele é uma extensão quântica, aquela velha máxima: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Eu poderia dizer o seguinte: duas partículas indistinguíveis, que são idênticas do ponto de vista mecânico quântico, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço de Hilbert, ou seja, não podem ocupar o mesmo estado quântico. Essa que é a ideia do princípio de exclusão de Pauli. Então é o seguinte: duas ou dois férmions idênticos e aí nós temos que entender o conceito de partículas idênticas. Dois elétrons são idênticos porque você não tem como dizer nada de diferente de um elétron em relação a outro no mundo quântico, ou seja, eles podem ser trocados de lugar. Dois pósitrons, dois neutrinos do mesmo tipo de sabor, chamado assim sabor, ou dois quarks do mesmo tipo. Ou seja, dois fótons, tá? Em princípio, eles são indistinguíveis. Então, são duas partículas idênticas, indistinguíveis. Dois férmions idênticos não podem, eu vou escrever dessa maneira, ocupar o mesmo, vou chamar assim, ó, o mesmo lugar no espaço de Hilbert. Tá? Não podem ocupar o mesmo lugar no espaço de Hilbert. Em essência, não podem ter os mesmos números quânticos. Ou não podem estar no mesmo estado quântico. Okay? Essa é a ideia central. Não é possível que eles ocupem o mesmo lugar no espaço de Hilbert. Não podem ter os mesmos números quânticos. Então, querem um exemplo? A origem do princípio de Pauli, de exclusão, surgiu da periodicidade que ocorria na tabela periódica. Se nós pegarmos um orbital NS, tá? Orbital NS, N número quântico principal, S corresponde ao L igual a 0. E mais que eu posso colocar aqui? O M naturalmente vai ser 0. Sobra ainda o spin, que eu vou chamar de sigma. Como elétrons são partículas de spin meio, se eu for denotar isso aqui por um estado, N, L, M e sigma, eu terei esse estado na seguinte forma: número quântico principal, o L vai ser 0, naturalmente o M obrigatoriamente também é 0, sobrou o spin. Numa camada, por exemplo, NS, numa caixinha NS, digamos que seja um orbital 2s num átomo, N igual a 2, portanto, quantos elétrons eu posso colocar nessa caixinha? 2, mas notem que cada um deles ocupa um estado quântico diferente do outro, porque esse cara daqui, ó, no espaço de Hilbert, ele ocupa o estado 2, 0, 0, up, e esse cara aqui, ele ocupa o estado 2, 0, 0, down. A projeção de um sobre o outro é 0, eles são estados ortogonais, são estados distintos. Tá? Então, um exemplo, um orbital do tipo camada enésima, orbital S com spin sigma. Eu tenho dois estados possíveis. E aí é que foi daí que o Pauli teve essa sacada: olha, não posso colocar
mais do que um férmion, mais do que um elétron, no caso era o elétron naquele momento, não posso colocar mais do que um elétron num mesmo orbital, entendido o orbital como o número quântico principal, o número quântico orbital L, o número quântico M, que é o número quântico magnético, portanto, e o spin, ou seja, 4 números quânticos. Cada elétron em um átomo tem 4 números quânticos exclusivos. Para cada elétron tem um N, um L, um M e um spin. Eu não posso colocar 2 num conjunto qualquer. Diga lá um qualquer, por exemplo, orbital camada 3, orbital do tipo P, que seria o L igual a 1, portanto aqui, momento magnético, projeção igual menos 1, digamos, eu só posso colocar 2, um spin up e um outro spin down, digamos spin up. Só posso colocar um elétron aqui, não posso colocar 2. Tá? É isso que diz o princípio de exclusão de Pauli. Bom, vamos adiante. O conceito mecânico quântico relevante aqui chama-se de partículas indistinguíveis. Então, para que a gente consiga entender esse conceito, imagine o mundo clássico primeiro. Então, mundo clássico, física clássica. Na física clássica não existe essa coisa de indistinguível. Porque digamos que você vai acompanhar a colisão entre dois elétrons. Você pode pintar um elétron de azul, né? E você pode pintar o outro elétron de vermelho, digamos. São dois elétrons, tá? Esse é o elétron azul, e esse é o elétron vermelho. Digamos que o elétron azul se dirija para a região em que está o elétron vermelho, eles vão colidir. Então, esses são os estados iniciais. Só que o que acontece? Eu tenho o elétron final vermelho, digamos, ele fez isso aqui, ó. Ele veio para cá, na mecânica clássica, e o azul foi para lá. Eu consigo acompanhar a trajetória. Aqui eles trocam alguma coisa, eles têm uma interação coulombiana muito forte, de tal maneira a se repelir, então eles se aproximam, um se afasta do outro, e no mundo clássico eu poderia dizer, olha, esse elétron inicial aqui, esse aqui é o inicial, é o estado inicial que eu meço, esse aqui é o estado final, esse elétron que veio da esquerda aqui é o que deu origem a esse elétron final. E esse que veio da direita aqui, né, esse elétron aqui é o inicial vermelho, é o que deu origem a esse final aqui. Né? Então eu poderia dizer isso no mundo clássico. Eu saberia qual virou qual. Eu saberia que, dados os iniciais eles estão muito longe, então eu sei quem é quem. À medida em que eles vão se aproximar, eles interagem por uma interação coulombiana. Um vem para cá e o outro vai para lá. Qual é qual? No mundo clássico eu sei dizer, ó, esse aqui é a bolinha que eu pintei de azul. Ela foi para lá, ela seguiu essa trajetória. Com certeza ela seguiu essa trajetória. Foi esse elétron que deu origem àquele. Ao passo que esse elétron aqui é que deu origem a esse estado final. Isso é na física clássica. Tá? Então eu posso rotular as partículas e dizer, ó, esse aqui é o elétron 1, ele é distinguível do outro, porque eu consigo acompanhar a trajetória sempre. Não existe nada que eu não possa visualizar. Tá? Então o mundo clássico seria assim. Acontece que, quando as coisas são muito pequenas, isso aqui não é possível de acontecer. Eu não consigo fazer essa distinção entre quem virou o elétron final e quem virou o elétron inicial. Pictoricamente, eu poderia pensar o seguinte, olha, e agora eu não vou nem mais
usar cores diferentes para os dois, eu poderia pensar o seguinte, olha aqui, ó, na física quântica, duas partículas que têm o mesmo spin, a mesma massa, a mesma carga elétrica, o mesmo conjunto de números quânticos associados em termos de propriedades, né, massa, carga, etc., elas são indistinguíveis. Então, na física quântica, vejam só, não sei se isso aqui está sendo bem visível, essa cor parece um pouco fraca, deixa eu ver se consigo uma um pouquinho melhor. Então, física quântica aqui. O que é que acontece? Você vai ter o elétron número 1 aqui, eu vou chamar esse cara de elétron 1 inicial, tá? Ele vai colidir com o elétron 2 inicial, tá? E nós vamos ter como estados finais o elétron, vou chamar assim de 1' final, e o elétron 2' final. São estados finais. Tá? Só que pode ter acontecido este processo aqui. Mais uma vez, isso aqui é pictórico, tá bom? Essas interações aí, o elétron ele é representado por um campo, não é uma coisa localizada, tá? É um campo quântico interagindo com outro, chamado campo do elétron, e a interação é mediada por um fóton virtual na mecânica quântica. Então, o que poderia ter acontecido? O elétron 2 inicial deu origem ao 2' final, e o 1 inicial deu origem ao 1' final, e esse gráfico interfere destrutivamente, tem que ser representado por ondas, etc. Então, para o caso dos férmions, isso aqui é um sinal menos. Se fossem bósons, eu teria um sinal mais. Então, bósons, a interferência é construtiva. Mas como são férmions, o sinal é menos. Dessas duas probabilidades de ocorrência desse fato, né? Então, é esse gráfico aqui menos. Digamos aqui, ó, a outra possibilidade, tá? É a mesma situação inicial e a mesma situação final. Então, eu tenho o elétron 1 inicial, o elétron 2 inicial, certo? Eu tenho os dois elétrons iniciais, os mesmos dois elétrons finais, o elétron 1' final e o elétron 2' final. Só que o que pode ter acontecido aqui é uma interação, tá? Que historicamente fez essa trajetória aqui, ó. Esse cara virou esse e esse cara virou esse aqui. Poderia ter acontecido isso ou isso. Note que é uma troca, tá? De quem virou qual estado final. Tá? Esse virou o estado final 1' no primeiro gráfico e esse virou o estado 2' no primeiro gráfico. E aqui está trocado. Ó. O 2' que virou 1' e o 1' e o 1 inicial é que virou 2'. Então esse aqui é um gráfico que interfere com esse na mecânica quântica. E eu não consigo distinguir o que de fato aconteceu. A única coisa que eu sei é que a probabilidade desses dois elétrons iniciais, o elétron com as características do elétron inicial 1 e o elétron com as características do elétron inicial 2, muito longe eu poderia pensar, olha, são distinguíveis, é clássico. Quando eles se aproximam, eles colidem, espalham. Por interação coulombiana, um vira o elétron 1' e o outro vira o elétron 2'. Qual virou quem? Na mecânica clássica eu saberia dizer. Olha, esse cara veio, fez essa trajetória. Esse veio, fez essa trajetória. É clássico, eu saberia dizer. Ou poderia ter acontecido isso aqui, ó. Olha, o elétron 2 é que virou o 1' e o elétron 1 é que espalhou e virou 2'. No mundo clássico eu saberia dizer o que aconteceu. No mundo quântico, eu não sei dizer. Existe uma interferência entre essas duas ocorrências aqui, e se as partículas, aqui eu dei o exemplo de elétrons, que são férmions, mas se as partículas são bosônicas, esses dois gráficos aqui, tem uma fórmula matemática para expressar isso, interfeririam construtivamente se fossem, ou seja, eu teria que somar esses dois gráficos aqui.
Ao passo que, sendo férmions, o caso dos elétrons é de férmions, eu preciso subtrair uma coisa da outra. E isso em módulo quadrado, né, se você fizesse as contas, te daria, então, a probabilidade de que o elétron inicial 1 e o elétron inicial 2 produzam os elétrons finais 1 linha e 2 linha. Com um certo ângulo, né? O que muda? O ângulo é o mesmo, tá? É o mesmo elétron final, mas basicamente essas probabilidades dependerão do ângulo de espalhamento, das velocidades das partículas, etc. Mas eu não consigo distinguir esses dois cenários. Então é aí que tem a ideia de partículas indistinguíveis. Duas partículas indistinguíveis vão ter uma função de ondas, tá? Vamos considerar duas partículas. Eu não disse se eles são bósons ou se são férmions, tá certo? A única coisa que eu sei é que eu vou ter uma função de ondas dos números quânticos da partícula 1, eu vou colocar assim, posição e spin da partícula 1, posição e spin da partícula 2. Então essa aqui é a função de ondas total. E ela vai ser dada por um produto, que eu vou chamar assim, ó, função de ondas orbital, que só dependem das posições das partículas, vezes, esse vezes aqui é um vezes tensorial, é dito assim, é um vezes tensorial, porque é um produto que engloba um espaço, veja, depende da posição, o outro espaço é o espaço dos spins. Então é um produto de dois espaços distintos. Então um espaço cuja dimensionalidade é um produto, em geral, das dimensionalidades e tudo mais. Mas eu teria, então, uma quantidade aqui que eu vou chamar pela letra Q de spin. E esse cara depende dos spins das partículas 1 e 2. Então, basicamente, a função de ondas total, eu estou admitindo que eu posso escrever isso aqui no método de separação de variáveis. Então, é um método de separação de variáveis. Eu tenho a parte que depende só das posições, que eu estou chamando de orbital. E eu tenho uma parte que só depende dos spins, que eu estou chamando de spinor ou função de ondas de spin. Né? A parte de spin aqui. Função de spin, melhor dizendo. Né? Função de onda de spin pode dar uma ideia errada aqui. Não tem uma onda de spin nem nada aqui. É uma função que representa a combinação dos spins das partículas 1 e 2. Bom, então a função de ondas total é um produto tensorial dessas duas coisas. Agora vejam só, o teorema spin estatística, ele prevê o seguinte. Eu posso criar um operador de permutação, então eu vou definir um operador aqui. P. E ele simplesmente faz o quê? Ele troca a partícula 1 de lugar com a partícula 2. Ele faz essa troca. Eu vou chamar esse operador de P. Então, se eu operar sobre a função de ondas total, psi de R1, R2, ou melhor, R1, sigma 1, R2, sigma 2, ele troca de lugar as partículas. O que ele faz? No orbital, ele troca a partícula que estava no slot 1, ele coloca a partícula 2, e no slot 2 ele coloca a partícula 1. E a mesma coisa ele faz aqui na parte do spin. Ele troca de lugar as partículas. Eu tenho uma função que tem slots aqui,
e simplesmente pela permutação eu troco de lugar o 2 com o 1. E esse operador aqui, ele tem que produzir, eu não vou ficar aqui demonstrando nem justificando, porque isso é uma tarefa bem árdua, depende de um arcabouço matemático bem longe do escopo do que nós estamos discutindo aqui, mas acreditem, aceitem esse fato, existem duas possibilidades aqui de autovalores do operador de permutação. Tá? O operador de permutação, ele pode assumir autovalores mais 1 e menos 1. Então, autovalores de P. Tá? Trocando as partículas 1 e 2 de lugar. Só são possíveis os autovalores mais 1 e menos 1. O mais 1 corresponde a bóson. Você trocar duas partículas de lugar e não acontecer nada, ou seja, não mudar nem o sinal da função, isso é um bóson. Se você, por outro lado, trocar o sinal total da função, isso aqui é um férmion. Então, se for perguntado o que é um bóson e o que é um férmion, de um ponto de vista matemático, corresponde aos dois autovalores possíveis do operador de permutação entre duas partículas. As partículas que satisfazem o autovalor mais 1, se você trocar duas de lugar, são bosônicas. Se você trocar duas de lugar e o sinal da função de ondas total inverter, é um férmion. Tá? Então, basicamente, operando sobre a função de ondas total. O resultado é ou mais 1 ou menos 1. Tem dois autovalores para o operador de permutação. Acontece o seguinte, veja só. Eu vou manter aqui a função total aqui. Acontece o seguinte, veja que se você operar com o P sobre o psi total de R1, sigma 1, R2 e sigma 2, isso tem que produzir mais 1 ou menos 1 sobre a função de ondas total, né, de R2, ou melhor dizendo, R2 sigma 2, R1 sigma 1. Poderia dizer assim. Acontece o seguinte, tá? Para obter o sinal mais 1, a troca desses dois caras aqui, nesta parte orbital, pode mudar de sinal, e a troca desses dois caras aqui também pode mudar de sinal. Então vejam só, se você tiver um bóson, existem duas possibilidades. O sinal total do P é mais 1. Isso significa que o produto φ vezes Qi é a parte orbital vezes a parte do spin. Tem que, para dar mais 1, esse não troca de sinal e esse não troca de sinal, ou seja, mais 1, trocou essa função aqui por troca de duas variáveis de lugar, não muda de sinal, e a troca dessas duas variáveis não muda de sinal, ou as duas mudam de sinal. Ou seja, isso aqui é simétrico, isso também é simétrico se for um bóson, simétrico, simétrico, ou antissimétrico, antissimétrico, se for um bóson, de tal maneira que o produto dessas duas coisas aqui produza o mais 1, que é o alto valor do bóson, para o operador de permutação. Por outro lado, se nós tivermos um férmion, o operador de permutação pode adquirir, tem que adquirir o valor menos 1. O que significa, então, que no caso do férmion, se o orbital é mais 1, o spin tem que ser menos 1. O produto tem que dar menos 1. O produto tem que dar menos 1. Se, por outro lado, o orbital é menos 1, então o spin tem que ser mais 1. Certo? Troquei de lugar as variáveis, mudou de sinal uma delas, a outra não pode mudar para um bóson, para um férmion, porque o sinal total tem que ser menos 1, tem que ser menos.
Tá? Para um bóson é o contrário. Se uma é simétrica, a outra é simétrica. Se uma é antissimétrica, a outra é antissimétrica também. Para um férmion, se uma é simétrica, a outra é antissimétrica. Se uma é antissimétrica, a outra que tem que ser simétrica. Então vamos considerar aqui o caso da função de ondas orbital. Tá? Função de ondas orbital. Φ orbital de R1 e R2. Digamos que eu tenha uma certa normalização, eu vou colocar 1 sobre raiz de 2 aqui, supondo que o módulo quadrado de cada orbital está normalizado já para 1. Então, digamos assim, ó, vou colocar a partícula 1 no orbital A. E vou colocar a partícula 2 no orbital B. Certo? E esse ou vem acompanhado dos sinais mais menos. Eu vou colocar no orbital A a partícula 2, R2, certo? 2, digamos. E vou colocar no orbital B a partícula indexada por R1. Eu estou trocando elas de lugar. Então vejam só, se você escolher o sinal mais aqui, ó, troque R1 e R2 de lugar. Ó, então, veja só, o P, a permutação sobre o fio orbital em R1 e R2, produz a função de R2 e R1, orbital. E isso aqui vem a ser 1 sobre a raiz quadrada de 2, φA de R2, φB de R1, porque agora eu tenho que trocar as partículas de lugar, mais menos φA de R1, φB de R2. Notem que isso aqui, ó, é a mesma função a menos de um sinal. Se o sinal for mais, ó, esse termo corresponde a esse corresponde àquele, então mais. Se tiver o sinal menos, veja, esse corresponde a menos esse, e esse corresponde a menos aquele, então você vai ter mais menos a função φ orbital, que eu vou chamar assim, ó, φ mais menos, tá? Operando sobre φ mais menos, você vai ter o φ mais menos de R2 R1, que é mais menos o φ orbital de R1 e R2, de acordo com o sinal que eu escolho aqui no meio. Então, basicamente, eu posso construir orbitais simetrizando eles, usando essa propriedade de que eu posso colocar tanto a partícula 1 no orbital A, quanto a partícula 2 no orbital B, ou vice-versa. É a mesma história dos elétrons. Eu posso dizer que foi o elétron 1 que virou o elétron final, 1', ou foi o elétron 2 que virou o 1'. Eu posso trocar eles de lugar. Então, grosseiramente é isso. Então, vejam só, isso aqui para a parte orbital. Agora, vamos pegar a função de ondas de spin. Tá? Se você tiver uma partícula de spin 0, o spinor é 1, nunca vai mudar de sinal. Então, uma partícula escalar, que seria um bóson, só pode admitir esta combinação simétrica de orbitais. Outra coisa, esse sinal mais, quando a função, ao trocar de índices, ou de trocar de lugar as variáveis, não muda de sinal, é chamada de simétrica. E quando muda de sinal, é chamada antissimétrica. Então, o sinal mais significa também denominada simétrica. E o sinal menos, também chamada de antissimétrica. Mas isso aqui é uma convenção aqui nesse caso. Então, uma partícula de spin 0 admitiria apenas o sinal mais aqui. Já se a partícula tem spin 1, no caso de fótons, por exemplo, você poderia ter funções ondulatórias com os fótons trocados de lugar, tanto mais quanto menos. Mas aí os spins, ou spin para o fóton tem a ver com a polarização da onda, a polarização também tem que trocar de lugar de tal maneira
a satisfazer aquela propriedade bosônica. Se o orbital troca de sinal, a outra parte também tem que trocar de sinal. Ao passo que para férmions, se um troca de sinal, o outro não troca de sinal. Então aqui ó, nós vamos considerar aqui o caso de férmions de spin meio, que é o mais interessante para nós, férmions de spin meio. Então veja só, a função de ondas ou ela é simétrica ou ela é antissimétrica na parte orbital, né? Então eu posso ter φ orbital, eu vou chamar assim, ó, φ simétrico ou φ antissimétrico. Ou esse não muda de sinal e esse muda de sinal. A parte do spin, veja só, 2 elétrons de spin meio, eu posso colocar o spin up ou down em cada um dos elétrons, tá? O sigma 1 pode valer ou up ou down e o sigma 2 também, ou up ou down. Só posso ter essas duas possibilidades. O férmions de spin meio, elétrons, por exemplo, o elétron 1 tem spin up e o elétron 2 up ou down. O elétron 1 tem spin down, o outro up ou down. Ou seja, vejam só que eu tenho 4 combinações que correspondem a fazer 4 combinações distintas. O up com up ou com down, o down com down ou com up ou down. Então eu tenho 4 combinações. Isso me permite construir, vejam só, 4 funções distintas. Tá? Por causa dessa, eu tenho 2 vezes 2 igual 4 combinações. Só que, em geral, essas combinações não são nem simétricas nem antissimétricas. Eu posso dar um jeito de construir 4 combinações simétrica ou antissimétrica. E aí, nesse caso, essas 4 combinações vão pelo nome de singleto, tá? Que corresponde ao estado singleto, zero, vou chamar assim estado zero aqui, estado zero singleto, que é uma função antissimétrica. 1 sobre raiz de 2, up, down. O spin 1 eu coloco aqui, o spin 2 eu coloco aqui. Menos down, up. E eu tenho mais 3 estados que são chamados de tripleto. Então é o estado chamado assim de 1, projeção menos 1. 1, projeção 0. E 1, projeção mais 1. São 4 estados possíveis. Bom, um fica fácil de ver, né? Que é os 2 down. Se você colocar 2 elétrons down, você vai ter menos meio, projeção total do momento angular dá menos 1, uma combinação, né? Isso aqui, ó, o tripleto corresponde a um spin total igual a 1. Tá? Mas lembre que eu estou combinando 2 férmions aqui. E esse aqui, o singleto, corresponde a uma combinação de momento angular total 0. Já o 1, 0 corresponde a uma versão simétrica desse cara aqui, ó. Seria a versão simétrica do estado singleto aqui, ó. E finalmente esse aqui é colocar 2 elétrons com spin up. Alguém que quisesse poderia colocar up mais up, daria 2 vezes o mesmo estado. Aqui também, ó, down mais down é a mesma coisa, então se escreve uma vez só. Agora up, down depende de quem você vai jogar com spin up, quem você vai jogar com spin down. Então note, 2 elétrons, um spin up e outro spin down, tem momento angular total, só que eu posso fazer uma função de ondas antissimétrica, totalmente, ou totalmente simétrica, que é com um sinal mais aqui no meio. Aqui eu posso trocar de lugar os 2 spins, não tem problema. Mas aqui, veja só, se você trocar esses 2 de lugar e trocar esses 2 de lugar, você vai ter um sinal menos aqui. Então o singleto é antissimétrico. E o tripleto é o estado simétrico. Pelo operador de permutação, o operador de permutação sobre o singleto, você já vai ter de cara menos 1 vezes o singleto.
Ao passo que o operador de permutação vezes qualquer um dos estados do tripleto, são 3 estados que eu consigo fazer simétricos, é mais 1 vezes aquele estado do tripleto. Você pode fazer as contas. Qualquer um desses estados é ortogonal aos demais. Você pode projetar esse com esses, ou esse com esse, ou esse com esse, qualquer coisa que isso aqui vai te dar uma base completa de spins para 2 elétrons aqui, né? Eu tenho que considerar o spin de cada um dos elétrons. E a combinação total dos spins produz momento angular total, que ou é 0 para o singleto, ou é 1 com as projeções menos 1, 0 e mais 1. Então você tem essas combinações. Só que o singleto é totalmente antissimétrico e o tripleto é totalmente simétrico por permutação, pela troca das partículas de lugar. Ok? Então, vamos voltar agora para a parte orbital. Olha só, a parte orbital, o fio orbital, para 2 elétrons, digamos assim, corresponde a colocar um dos elétrons no orbital A e o outro no orbital B, ou, na forma simétrica ou antissimétrica, colocar um dos elétrons, o outro dos elétrons no orbital A e o elétron R1 no orbital B, certo? Essa seria a situação. Enquanto que a parte espinorial, a parte do spin dos dois elétrons, vai corresponder aos estados 1 sobre raiz de 2, up, down, menos down, up, que é o que a gente sabe que é o singleto, que é antissimétrico, ou os estados do tripleto. São 3 estados aqui, ou os 2 up, ou os 2 down, ou uma combinação linear de up e down. Tripleto, que é simétrico. O tripleto é simétrico e o singleto é antissimétrico. Então vejam só, a função de ondas total vai permitir você fazer o seguinte, olha. O orbital menos terá que ser combinado com o tripleto. Qualquer um dos estados tripleto. Ao passo que... por que isso? Porque se você colocar o sinal menos aqui, na permuta ganha o sinal menos e o tripleto não tem sinal nenhum. Então, é o mais. Então, o sinal total da permuta deu menos 1, que é o que é requerido para férmions. Ao passo que se você pegar o orbital mais, então, necessariamente a parte do spin tem que trocar de sinal e, portanto, ele tem que ser o singleto. Note que aqui você vai ter multiplicidade 3 e aqui você vai ter multiplicidade 1. Por quê? Por causa do tripleto que está aqui e aqui por causa do singleto. Mas vejam só o seguinte, olha que coisa interessante que acaba acontecendo. Se você pegar 2 orbitais atômicos, por exemplo, o orbital A igual ao 1s e o orbital B igual ao 1s também, e você vai colocar 2 elétrons na camada 1s, ou 2s, ou sei lá, a camada S. Tá? Vejam só. Me permitam apagar a parte do spin aqui por enquanto. Considere. Orbital A, um orbital 1s.
E o orbital, ou só para ficar diferente um pouquinho, o orbital 2s e o B também 2s. O mesmo orbital, A igual a B. Qualquer circunstância em que A fosse igual a B. Poderia ser o orbital 2s do átomo qualquer aí. Tá? Olha só o que vai acontecer. A única possibilidade orbital para R1 e R2, se você pegar o mesmo A que o B, ou seja, poderia ser 2S, 2P, X, 2PY, 2PZ, 3S, qualquer coisa que fosse, desde que os orbitais sejam iguais, o sinal menos aqui fica proibido, porque ó, se você tira o sinal mais daqui, tira o sinal mais, o que vai acontecer? Se o A é igual a B, você vai ter φA de R1, φA de R2, menos φA de R2, φA de R1. Isso aqui é igual àquilo, dá zero. Ou seja, no mesmo orbital, eu só consigo fazer uma proposição simétrica, sinal mais. Então eu vou ter 1 sobre raiz de 2, nem precisa mais disso, né? Isso aqui seria igual, né? Tirando a parte de normalização, seria algo assim como φ A de R1, φ A de R2. Coloquei 2 elétrons na camada S, digamos, do átomo, na camada P. Mesmo P, PX. E se você pegar o PX e o PY, eles são diferentes, tá? PX, digamos assim. Pegou 2 idênticos, 2 orbitais iguais, função de ondas orbital igual, a única possibilidade do orbital é que ela seja simétrica. Ele tem que ser simétrico. Automaticamente, o spin é o singleto. Um é up e o outro é down. Só que com a troca das duas partículas muda de sinal. Então, automaticamente, o estado de spin vai para o singleto. Olha, mas é isso exatamente o que é requerido. Se você pegar a caixinha do orbital 2s lá, é o mesmo orbital da parte da função de ondas espacial, você vai colocar um elétron com spin up e outro com spin down. Só que qual é esta combinação up e down? É essa aqui, ó. Você não sabe qual dos elétrons está up e qual dos elétrons está com spin down, mas se você trocar eles de lugar, você tem um sinal menos, que é o que é requerido pela álgebra fermiônica, ou pelos requisitos do operador de permutação para férmions. Tá certo? Por outro lado, veja só o seguinte, se você pegar A diferente de B para A diferente de B, você pode pegar o orbital simétrico ou antissimétrico. E o que a natureza normalmente faz se você considerar átomos? Se você pegar um átomo em específico qualquer aí, um átomo qualquer que tenha mais de um elétron aí, não o hidrogênio, que aí só tem um elétron, não tem com que fazer combinação com outro elétron, em princípio, a menos que você ionize jogando mais elétrons lá. Mas se o caso for A diferente de B, aí você tem duas possibilidades mesmo. O estado tripleto para o spin e a parte orbital antissimétrica, o estado singleto para o spin e essa parte aqui tem que ser simétrica. Tá? Então, considere 2 orbitais iguais, o spin vai para o singleto. Considere 2 orbitais diferentes, aí eu posso ter as duas situações, o singleto ou o tripleto. Só que veja só, se forem 2 elétrons têm repulsão coulombiana. Veja que o estado simétrico, ele permite você colocar os 2 elétrons na mesma posição, eles vão estar com spins diferentes. Mas em algum instante, pensando isso classicamente aqui, em algum instante de tempo, o R1 vai ser igual ao R2, por exemplo. Ou no mesmo R, você pode ter os 2 elétrons naquele lugar, naquele mesmo R.
Por outro lado, se você pegar o estado antissimétrico, você pegar orbital A diferente do orbital B, mas colocar a partícula R1 no mesmo lugar que o R2, isso vai produzir zero. Pode ver, ó, R1 igual a R2, orbitais A e B diferentes, R1 igual a R2, isso aqui fica igual àquilo, zero, no estado antissimétrico. E por que isso é bom? Porque significa que a chance de você encontrar os dois elétrons muito próximos, ou na mesma posição, vai para zero no orbital antissimétrico. E isso minimiza a repulsão coulombiana. Veja que quanto mais longe os elétrons ficarem, probabilisticamente é isso que está acontecendo, menor é a energia de repulsão de Coulomb. Então, nesse caso, para A diferente de B, favorece-se. Claro, tem outras coisas jogando aí também. Mas, a princípio, favorece o estado tripleto. Por que favorece o tripleto? Porque, do ponto de vista de interação de Coulomb, é melhor os dois elétrons ficarem longe. E isso, probabilisticamente, é reforçado pelo estado antissimétrico. No estado simétrico, a chance deles ficarem no mesmo lugar é grande. Ao passo que no estado antissimétrico ele é minimizado. Você coloca eles mais longe, distribuídos espacialmente mais longe um do outro. Portanto, você minimiza a repulsão coulombiana. Isso significará que a tendência é o alinhamento dos spins. Tá? Então, quando você vai lá para uma regra de Hund, por exemplo, e você vai preencher, por exemplo, uma camada P. Camada P, você vai ter as projeções -1, 0 e mais 1. Orbital P. Orbital do tipo P. Só que eu tenho o que eu posso chamar assim de orbital P-, orbital PZ e orbital P+. Esse aqui corresponde exatamente a um orbital orientado ao longo de Z. Combinações lineares desses dois caras aqui dão orbitais Px e Py. Acontece o seguinte, veja só, por que nas regras de preenchimento das caixinhas aqui, eu coloco esse elétron aqui, por exemplo, spin up, e o próximo numa das outras caixinhas? Por que eu não coloco o up down logo aqui? É pelo seguinte, se você colocar os dois aqui, significa que os dois estão na mesma função de ondas orbital. Tá? Essa caixinha daqui corresponderia, por exemplo, ao A igual a uma camada N, número quântico principal N, camada P, que corresponde a L igual a 1, momento magnético M igual a -1, então esse é o conjunto de números quânticos, NLM igual a -1, e aí sobra uma coisa para eu variar, que é o spin da partícula. Tá? Up ou down, qual eu coloco? Bom, aí tem as chamadas regras de Hund. É aquela que minimiza a energia de interação spin-órbita. Para elétrons, essa energia é algo como S.L, é proporcional a um número positivo S.L. Então é melhor a projeção L ficar anti-alinhada ao S. Veja, o L, que é o momento angular orbital, está -1 e o spin é up. Eles são antiparalelos, minimiza a energia de interação spin-órbita. É claro que quando tem camada semi-preenchida é uma regra e etc. Como eu falei, tem outras coisas em jogo. Mas, grosseiramente falando, a antissimetrização, quando possível, compensa em relação ao caso simétrico. Agora, por que você vai colocar lá elétrons no orbital 1s e simétrico? Orbital para ser antissimétrico o spin. Bom, porque compensa energeticamente, mesmo tendo essa interação coulombiana reforçada, e até porque com o orbital 1s ou 2s ou qualquer outro, nem dá para fazer uma antissimetrização, mas você poderia colocar um elétron, por exemplo, no hélio, é um S2. Por que não colocar um na camada 1s e outro na camada 2s ou 2p ou qualquer coisa assim? A questão é que, mesmo colocando dois elétrons na camada 1s e isso não sendo tão, a uma primeira olhada, não sendo tão bom, grosseiramente,
para a questão de interação de Coulomb, energeticamente ainda é favorável em relação a jogar esse elétron, um deles, na camada 2. É melhor deixar na camada 1. Não compensa jogar na camada 2. E a natureza busca a mínima energia. Tá? Mas aqui vejam só. Por que você vai preencher essa caixinha e essa? Primeiro, aqui você tem um estado tripleto de spin. Claramente, um é up e o outro também é up. É tripleto. Mas por que você não colocou o outro down aqui? Poderia colocar, grosseiramente olhando isso aqui. Por que não colocar o outro down? Cabe um down aqui? Cabe. Só que por que é melhor fazer up e fazer um tripleto de spin? Porque aí você tem certeza de que a parte orbital é antissimétrica e a antissimetria da parte orbital vai fazer com que haja uma combinação linear do tipo φ, o A é P-, vai ter o elétron 1, o B é PZ, vai ter o elétron 2 e vice-versa, aqui com sinal menos. Isso significará que esses elétrons têm uma probabilidade de ficarem mais longe, repulsão coulombiana menor. Eles têm interação de Coulomb, eles têm carga elétrica negativa, os dois. Eles se repelem. Portanto, este preenchimento aqui favorece energeticamente por essa questão, por exemplo. Os elétrons vão tender a ficar mais longe. E ficando mais longe, minimiza a energia de repulsão coulombiana entre eles. Tem uma série de regras que foram aparentemente estudadas de maneira empírica, mas que têm uma base na mecânica quântica e no princípio de exclusão de Pauli. Então, essencialmente, é isso a respeito dos orbitais. Né? Se nós fôssemos fazer esse preenchimento, nós faríamos dessa maneira. Olha, é tripleto porque significa que a parte orbital é antissimétrica e a antissimétrica vai, de alguma maneira, ajudar a minimizar a repulsão coulombiana. Mas é claro que, de forma geral, existem as regras mais completas, aí chamadas regras de Hund. Bom, dito isso, existem agora as funções estatísticas, as estatísticas quânticas. Então, essencialmente, uma vez que a gente tenha entendido isso, função de ondas de um férmion, de dois férmions idênticos, tem que ser totalmente antissimétrica, e de dois bósons tem que ser totalmente simétrica, a gente pode falar aqui da estatística para o caso de bósons e para o caso de férmions. Então, estatística bosônica. Então, bósons, é bom reforçar isso aqui, bósons. Spin inteiro. S igual ou 0, ou 1, ou 2, ou assim sucessivamente. Na nomenclatura, partículas de spin 0, repito, são chamadas de escalares. Partículas de spin 1 são chamadas de partículas vetoriais. Exemplos, eu vou colocar aqui só até o caso 2 aqui, que é uma partícula tensor rank 2. É o caso do graviton, uma das partículas conhecidas com spin 2, ou conhecidas não porque não foi medida ainda, mas que poderia existir é o graviton, o mediador da gravitação, mas ele ainda não foi descoberto, embora as ondas gravitacionais clássicas foram já mensuradas por um experimento chamado LIGO, foi dado o prêmio Nobel por isso aí, existe uma eletrônica, um conjunto de tanto de engenharia mecânica, eletrônica, civil, estrutural, gigantesca na descoberta das ondas gravitacionais, mas a quantização que requer essa partícula aqui ainda não foi descoberta. As partículas vetoriais, então exemplos aqui eu tenho o fóton, é o mais conhecido, é a partícula mediadora da interação eletromagnética, ela tem spin 1, é um fóton. Então, o fóton é uma partícula vetorial. Existem os casos dos fônons polarizados, né, fônons transversais e tudo mais, em sólidos. Existem os magnons.
etc., né? Então existem uma série de partículas aí que poderiam ser associadas a partículas de cunho vetorial. Claro que o fônon ele pode cair aqui numa teoria escalar ou a depender aí, mas o principal é o fóton. Ainda tem, se formos pensar em partículas bem fundamentais da natureza, os bósons, chamados bósons W+, W- e Z0. São três partículas que mediam a interação dos decaimentos nucleares, a radiação, melhor dizendo, o decaimento beta, coisas assim, tem a ver muito com essas interações fracas. Esses caras aqui, eles são mediadores das interações fracas. Só que enquanto o fóton tem massa zero, massa do fóton é zero, esses caras aqui têm massas. O mc quadrado desses caras aqui é da ordem de 90 gigaelectronvolts. É muito maior que a massa de um elétron, que é da ordem de 0,5 megaelectronvolts. Então a massa desses bósons vetoriais aqui, da chamada interação eletrofraca, aparece nas teorias mais fundamentais, a massa é da ordem de 90 gigaelectronvolts. São bósons massivos. Escalar, aqui nós temos o bóson de Higgs, o famoso bóson de Higgs, é uma partícula de spin zero, e ele tem uma massa, um mc quadrado da ordem de 125 gigaelectronvolts, também são altamente massivos. O graviton, se ele existir, ele deveria ter massa zero. E aqui, além do fóton, se você for olhar um próton por dentro, ele é constituído de quarks. Os quarks trocam mediadores de interação, e esses mediadores de interação são chamados de gluons. Tá? Os gluons também são partículas vetoriais, de spin 1. Eles mediam a interação nuclear forte. Então, bósons, tipicamente, uma importante conclusão que a gente pode tirar desse esquema básico é que eles são mediadores das interações. Tipicamente, tá? Tipicamente. Claro que existem átomos ou partículas compostas que se comportam como bósons. Um exemplo, o átomo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons. Então, é composta por 4 partículas no núcleo, ele tem um comportamento bosônico. Existe o hélio 3 que tem comportamento fermiônico. E que vem exatamente da combinação dos constituintes internos. Então, existem bósons que são partículas compostas. Normalmente, essas partículas compostas é que são usadas para encontrar condensados de Bose-Einstein. Aquele estado da matéria em que tudo se comporta como se fosse um átomo gigante, tá? Bose-Einstein. Condensado de Bose-Einstein. Então, spin inteiro, bósons, mediadores de força. Nos semicondutores, em semicondutores, quais são os principais bósons de interesse? É o fônon, que é responsável é o quantum da vibração da rede cristalina. Do material. E o fóton, porque aí tem a ideia da fotocondutividade, etc. A interação do cristal com o eletromagnetismo vai ter o fóton associado aí. Em semicondutores, esses caras aqui são de interesse. Tanto o fóton quanto o fônon, numa primeira aproximação, pelo menos, é claro que o fóton dentro de uma estrutura material, ele pode eventualmente se fundir com outras partículas, formando os chamados polaritons e coisas do tipo, né? A mistura de fônon e fóton em um sólido, que também é um bóson, por sinal, mas eles normalmente, ou tipicamente, fóton e fônon
respeitam uma relação de dispersão linear. Pelo menos o fônon acústico, que existe o fônon óptico. Aí é uma coisa um pouco mais complicada. O que é a relação de dispersão linear? Ele te diz que a frequência da partícula associada, né, a frequência da onda associada àquela partícula, é igual a uma velocidade vezes k. Sendo V igual a C para a luz no meio material, para o fóton, tá? E a velocidade do som para o fônon. Ou se você multiplicar tudo isso aqui por H cortado, você vai ter que energia, H cortado ômega, é igual a velocidade vezes momento. Linear. Né? Onde E é H cortado ômega e momento é módulo, né? H cortado K. Então você tem uma relação de dispersão linear em sólidos. Tipicamente, num semicondutor, o fóton fótons eles entregam energia, eles têm bastante energia grande e pouco momento. Isso se deve pelo fato de que, se você dividir E por C, vai te dar o momento da partícula. Dado um valor de energia, a velocidade da luz é muito grande, então E sobre C dá um número pequeno aqui. Já o fônon é o contrário, tá? Ou, em outras palavras, ele providencia grande quantidade de momento, comparado com o fóton. Então, por exemplo, se você pegar um fóton de 10 milieletronvolts, não dá momento nenhum e a energia também nem é suficiente para fazer transições entre bandas de energia num semicondutor, por exemplo. Ao passo que um fônon, com essa mesma energia, embora ele também não consiga fazer essas transições interbandas, mas ele entrega uma grande quantidade de momento, porque com a mesma energia ele vai ter momento dividido pela energia dividido por velocidade. E a velocidade do som é da ordem de milhar de metros por segundo. Né? Então, tipicamente, o C é da ordem de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Claro que aí depende do índice de refração do material, mas a ordem é de 10 na 8 metros por segundo. Velocidade do som em sólidos é da ordem de 10 a 4 metros por segundo. Entre 10 a 3 e 10 a 4 metros por segundo. Então, são 4 ordens de grandeza em termos de momento. Se você pegar um fóton de uma certa energia e um fônon com a mesma energia, o fóton praticamente não entrega momento linear nenhum e o fônon entrega um momento linear de ordens de grandeza 4 vezes maior. Né? Da ordem de 4 vezes maior, em termos de ordens de grandeza. Tá? Então, em semicondutores, esses caras são bastante importantes e participam de uma série de interações em semicondutores, sendo que, como eu falei, o fóton ele vai entregar bastante energia, pouco momento. O fônon, tipicamente, até por questões de considerações de máxima energia admissível para um fônon, um sólido, ele não tem quase energia para fazer uma transição interbanda, mas ele é capaz de entregar uma grande quantidade de momento linear. Momento linear, lembre, para uma partícula com massa, é massa vezes velocidade. Ou seja, você pode entregar bastante energia com um fóton e bastante momento linear com um fônon. Essa que é a ideia em um semicondutor. Bom, a distribuição de Bose-Einstein ela é mais ou menos essa aqui, ó, função de Bose-Einstein ou distribuição de Bose-Einstein.
F de Bose-Einstein como função da energia E é igual a 1 dividido por exponencial de beta E menos 1, onde esse beta é o chamado recíproco da temperatura. Você tem aqui a constante de Boltzmann e a temperatura. O inverso disso é o beta. Note que se o beta E é uma quantidade grande o suficiente, tá, para beta E muito maior do que 1, isso significa condições sobre valores de energia e sua relação com a temperatura, ou seja, energia muito maior do que kT, essa exponencial domina e a função de Bose-Einstein vai ser dada aproximadamente por E elevado a menos beta E, que é a chamada distribuição de Boltzmann, ou de Maxwell-Boltzmann. Então, vira a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é uma distribuição clássica. Ou seja, o beta vezes E é um número muito grande, a exponencial predomina embaixo, e você vai ter, então, o número E elevado a menos beta E. Se você fizer um gráfico desta função, em função da energia, veja só, para energias muito pequenas, se a energia tendesse para zero, dada uma temperatura qualquer, ou até poderíamos botar assim, como função de beta E. Se o produto beta E vai para zero, isso aqui vai para 1, 1 menos 1 dá zero, 1 dividido por zero dá infinito. E isso aqui corresponde ao número de bósons com energia E na temperatura T. Você teria algo tendendo para infinito, mas à medida em que o beta E aumenta, isso aqui vai tender para uma N a menos beta E. E aqui ela vai tender para infinito, para beta E tender a zero. Significa que para energia nula, você teria infinitos bósons naquele estado. O número de bósons tenderia a infinito. À medida em que você fixa a temperatura, vai aumentando a energia, o número de bósons presentes, a probabilidade, né, tem a ver com uma probabilidade, cairia de forma exponencial para beta E bastante grande. Então essa seria a distribuição de Bose-Einstein. Se eu quero saber quantos bósons tem numa dada energia E, eu vou usar então a distribuição de Bose-Einstein em função daquela energia. Essa é a ideia central aqui. A relação de Bose-Einstein, essa distribuição de Bose-Einstein, quando aplicada, por exemplo, à radiação do corpo negro, vai produzir leis como a lei de Stefan Boltzmann e tudo mais. Ela foi originalmente deduzida, é uma expressão similar a essa aqui, esse fator 1 sobre essa exponencial menos 1, ela foi originalmente deduzida pelo Planck, com certas hipóteses lá. Depois foi redescoberta em várias circunstâncias, com maior rigor matemático, e até que chegou na formulação final pelo Bose. O Einstein contribuiu um pouco, mas o Bose foi o cara que realmente deu contribuições fundamentais nessas distribuições bosônicas, e daí o nome da partícula, em homenagem a esse cientista indiano, se eu não me engano é Satyendra, o nome dele, Satyendra Bose. Por outro lado, nós temos a estatística de férmions, que é a chamada estatística de Fermi-Dirac. Se refere a férmions. Os férmions satisfazem o princípio de exclusão, repito. Princípio de exclusão de Pauli. E eles têm spin
semi-inteiro, ou meio, ou 3/2, e assim sucessivamente. Normalmente a gente está interessado no caso das partículas de spin meio, que é o caso dos elétrons, é o caso das lacunas ou da antipartícula do elétron, em semicondutores lacuna, né? Mas em partículas elementares o positron, quarks, neutrinos, vou escrever aqui neutrinos, prótons, nêutrons, e assim vai. Então, basicamente, os constituintes da matéria são férmions. E os mediadores da interação entre esses férmions são bósons. Então, basicamente, os constituintes da matéria. Uma vez que eles satisfazem o princípio de exclusão de Pauli, a distribuição estatística associada é chamada distribuição Fermi-Dirac, que para uma dada energia tem a seguinte expressão: 1 dividido por E elevado a beta, energia menos uma quantidade μ, mais 1. Se o μ é igual a zero, você tem, em relação a Bose-Einstein, a troca de sinal daquela parte de baixo aqui. Mas em casos de férmions, normalmente é necessário definir uma quantidade chamada potencial químico. Para bósons fundamentais, o potencial químico é zero. Mas para bósons compósitos, você pode ter um potencial químico não nulo. Então, lá naquela expressão para Bose e Einstein, você poderia ter E menos um potencial químico. Poderia acontecer isso também. Embora a coisa fique um pouco mais estranha naquele caso. Então, essencialmente, esta função aqui, ela é uma função que, se você for fazer um gráfico, ela é do tipo degrau. Tá? Então, você vai ter aqui a energia. E aqui eu vou fazer questão de deixar em função da energia a distribuição de Fermi-Dirac da energia, é uma função da energia, é função da temperatura via beta e é função do potencial químico. O potencial químico é uma grandeza que muda com a temperatura, mas se você fizer o potencial químico a zero de temperatura, isso aqui é chamado de nível de Fermi. É chamado nível de Fermi. Que é essencialmente o último nível de energia ocupado. Então, em um sólido, você tem uma escala de referência que é chamado de potencial químico, ou nível de Fermi, se você estiver pensando em T igual a zero. À medida em que você está colocado, supõe aqui beta igual a infinito, ou seja, temperatura nula. Se o beta é infinito, veja só, qualquer valor maior do que μ vai produzir um número positivo aqui. Aí você vai ter um infinito vezes um número positivo, essa exponencial fica infinitamente grande, e a razão entre esses dois números vai para zero. Tá? Então, em T igual a zero, qualquer coisa acima do nível de Fermi vai zerar. Ao passo que, se você tiver um pouquinho abaixo do nível de Fermi, eu estou usando o μ igual ao nível de Fermi, em T igual a zero, esse número fica ligeiramente negativo, ou muito negativo, se você estiver bem longe do nível de Fermi, menor, e esse número é infinito. Ou temperaturas muito baixas, o beta é muito grande. Exponencial de menos uma coisa muito grande vai te dar perto de zero, o que significa que você vai ter 1 dividido por 0 mais 1, que é aproximadamente 1. Então, aqui você vai ter 1. Chance de ocupação. Quantas partículas eu posso colocar naquele nível de energia abaixo do nível de Fermi? Uma partícula por nível de energia. Eu terei a certeza que ele estará ocupado para todos os níveis de energia de férmions abaixo desse nível de Fermi. Claro que o nível de Fermi ele é definido por quantos férmions, melhor dizendo, você tem. Maior número de férmions, maior esse nível de Fermi. Nada mais havendo no universo, né? Tem as interações também, mas suponha partículas livres.
Mesmo para partículas livres, você, se forem férmions, você não pode colocar todas elas no nível de energia mais baixo, porque o princípio de exclusão proíbe. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais estrelas de nêutrons não implodem totalmente. O princípio de exclusão providencia uma pressão, mesmo que a temperatura seja nula. Tá? Então, mesmo em temperatura nula, um gás de férmions tem uma pressão associada, coisa que não acontece com bósons. Então você teria aqui todos os níveis abaixo do nível de Fermi ocupado com probabilidade 1. Eu posso interpretar isso aqui como probabilidade de ocupação também. Então seria probabilidade 1. Eu posso interpretar essa função aqui como probabilidade de ocupação. Do nível de energia E, dada aquela temperatura. Então, essa curva aqui, ela é para a temperatura igual a zero. Ela tem uma transição abrupta exatamente no nível de Fermi. Ao passo que, se você aumentar a temperatura, você começa a ter uma suavização desse degrau, e exatamente perto do que seria correspondente ao potencial químico aqui, na verdade. Né? Aí eu teria o Mi nessa função aqui. Eu teria exatamente no potencial químico a probabilidade caindo para meio. A chance do estado estar ocupado é 50% e de desocupado também 50%. Ao passo que, para temperaturas muito grandes, ou melhor dizendo, para energias muito maiores do que o nível de Fermi, ou seja, já indo para longe aqui, esse número é grande, aí essa exponencial passa a dominar em relação à unidade, e aí você poderia dizer que nesta região aqui, a função de Fermi-Dirac, não sei se dá para ver aí com essa caneta, eu vou usar em preto mesmo, a função de Fermi-Dirac seria aproximadamente nesta região aqui, E elevado a menos beta, energia menos o potencial químico. Na região que passa, que excede o nível de Fermi, se você não está muito perto, se já passou ele aqui, essa região aqui tem decaimento exponencial. Claro, T igual a zero é abrupta a função, é um degrau, é 1 ou 0. Se você coloca uma temperatura não nula, essa função é suave, mas acima do nível de Fermi, ela tem uma distribuição similar. É claro, você poderia definir o zero de energia como o Mi, então E menos Mi seria um E', tem a mesma cara de uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é a distribuição clássica. Então veja só que bósons e férmions, quando você tem energias grandes comparadas com o KT, elas ambas, tanto a Fermi-Dirac quanto a Bose-Einstein, vão recair na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, basicamente, elétrons e buracos em um semicondutor satisfazem estas propriedades aqui, elétrons e lacunas em um semicondutor, ou também no metal, mas no metal geralmente elétrons em um metal. Ambas essas situações vão ser representadas por uma função Fermi-Dirac. E essa função aqui tem como característica a relação entre a energia e o potencial químico, e o que muda de um material para outro é o potencial químico, ou o nível de Fermi. Então, Mi, ou o nível de Fermi, o nível de Fermi é em T igual ao potencial químico em T igual a zero, ou essa função que depende da temperatura, essa quantidade aqui é que caracteriza o material. Em essência, é isso. Por hora, digamos que seja isso, tá?
Aonde entra o material? O material entra no potencial químico. Por que ele entra no potencial químico? Porque dado cada tipo de átomo que vai compor um determinado material, você vai ter os números de elétrons associados àquele tipo de átomo. E quanto mais elétrons, você vai ter que ir ocupando níveis cada vez maiores com relação a uma referência de energia, e por isso o material é que define esse número aqui, tipicamente. Claro que eu posso alterar essas propriedades posso alterar a estrutura de bandas ou, alternativamente, o potencial químico se eu aplicar diferenças de potencial elétrico no material. Mas aqui estamos pensando, olha, não tem nada aplicado, é o material em estado intrínseco, então a característica do material entraria bem aqui. Bom, era isso para essa aula, era o que eu pretendia apresentar. Então, nós temos duas principais distribuições estatísticas, a Fermi-Dirac e a Bose-Einstein, e elas têm a ver com o tipo de partícula. Então, até a próxima, pessoal.